Olá, pessoal. Estamos em mais um podcast Espiritando com você, Tatiana e Fabiano. Boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? E aí, Tati? Vamos começar a trabalhar? Vamos! Hoje o tema é meditação. Hoje o tema é meditação. O senhor é perito nisso. Não, perito não. Eu conheço um pouquinho de meditação. Meditação... Tem várias vertentes da meditação, né? Sim. Tem meditação cristã, tem meditação judaica. Os próprios judeus lá meditavam no templo. Mas a meditação... Tem meditação que não é religiosa. Tem meditação que é meditação... como é que se diz quando não é religioso? Não tem um vínculo religioso. É uma meditação secular. Desculpa. Tem meditação comercial, mindfulness, né? Que é famosinha. Tem meditação no YouTube, que a galera vai se guiando, né? Geralmente é uma meditação para tu relaxar, para tu descansar, né? Sim. Na verdade eu queria trazer esse tema que a gente conversou até para mostrar para as pessoas que não precisa, né, grande elaboração para fazer uma meditação. Isso. Muitos nem tentam porque acreditam que tem que ficar lá horas e que a mente tem que ficar vazia, né? E tu fica se acalmando alguém, se acalmando exatamente, em vez de ser uma coisa relaxante, acaba que te estressa mais. Isso aí. Te deixa mais ansioso. Isso aí. Fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, a meditação, esse modelo de meditação que a gente gosta e recomenda, né? Ela é a oposta da meditação judaica, por exemplo, da meditação cristã. A meditação cristã judaica, ela se aproxima muito mais de uma oração, né? Então tu vai sentar e tu vai pensar não sou aqui perito em meditação judaico-cristã, mas enfim, basicamente ela é como se tu fosse pensar em Deus e pensar que nem os judeus têm uma ligação com pronúncias de palavras sagradas, né? A meditação que a gente costuma praticar, ela começou na Índia e depois ela passa pelo afunilamento do budismo, quando o budismo surge como uma reforma do hinduísmo, né? Porque o budismo, como o próprio Siddhartha Gautama Buda, ele é um hindu a princípio, quando ele refunda, quando ele cria as bases do que vai ser o budismo mais tarde. Ele está propondo uma reforma no hinduísmo. Ele não admite, por exemplo, as castas do hinduísmo, né? Ele não admite que aqueles deuses existam realmente, né? Ele tem outras ideias. Então ele vai pegar as meditações dos hindus e vai praticar elas para ele próprio se iluminar, né? Quando ele se ilumina, então ele teria o contato com a verdade, digamos assim, né? E aí ele cria, a partir da própria iluminação, todo o sistema que é o budismo. Mas a meditação que ele utiliza são meditações hindus, né? E aí e também tem várias correntes de budismo que vão utilizar tipos diferentes de meditação. A meditação, o budismo japonês, por exemplo, vai meditar usando o zazen, que é uma meditação onde tu senta e tu olha para a parede e tu mantém o foco na respiração, e é só isso. Não há um depois. Tu começa no zazen hoje, tu vai fazer zazen daqui a 10 anos, 30 anos, segundo o zazen, né? E aí, como a religião é uma coisa incrível e dinâmica, né? Segundo o zazen, o Siddhartha Gautama, o Buda histórico, se ilumina fazendo zazen, né? Olhando para frente e respirando. Mas aí há outras correntes de budismo, por exemplo, o budismo tibetano, que é os mais famosos, né? Que vai dizer que não, que o Buda se ilumina usando a meditação Vipassana, né? E aí tem esses retiros gratuitos de Vipassana, que tu fica 10 dias num retiro em silêncio profundo. O que é a meditação Vipassana? A meditação Vipassana seria, no próprio ensinamento de quem dá a meditação, nos retiros, é a meditação que o Buda se iluminou. Então, nessa perspectiva do budismo, a Vipassana vai além do budismo, ela vem lá do hinduísmo. Mas nessa perspectiva do budismo, a Vipassana seria o único caminho para a iluminação. Então ninguém se ilumina com o Zazen, nessa perspectiva, ninguém se ilumina com Shamatha, que é uma outra meditação budista,
mas tu precisa da chamata para praticar a vipassana. Seria assim, de forma simples assim. Tu pratica a chamata, que é uma meditação que é o foco na respiração. E a chamata vai te colocar num determinado grau de paz de espírito. E aí, quando tu chega nesse grau de paz de espírito, tu chegou na vipassana. E aí, o que tu faz na vipassana? Tu vai procurar em ti, primeiro, um escaneamento do corpo, onde tu vai observar o que está acontecendo no teu corpo. Estou aqui sentado, né? Eu já cheguei num nível meditativo onde eu posso já fazer a vipassana. Então eu vou observar o que está acontecendo na minha cabeça. Né? Uma coceirinha aqui, não posso coçar, tem que permanecer. Tipo um escaneamento. Um escaneamento. Tá. Um escaneamento. Só para não perder um pouco o foco. Chamata. Chamata. Então é similar a zazen. Porque o foco é a respiração. Sim, também. Isso. O zazen, o praticante do zazen senta virado para uma parede branca, geralmente ou cinza ou cor neutra, e ele vai ficar focado na respiração. Tá? Só que o que acontece? Focando na respiração e olhando para a parede, ele vai tentar tocar aquilo que o budismo chama de vacuidade, né? Que é o espaço vazio da mente, seria a natureza da mente, né? E enquanto que isso no zazen, enquanto que a chamata que te prepara para praticar a vipassana seria um processo de chegar no nível aonde tu pode pesquisar em ti a tua natureza, né? Qual é o grande objetivo da vipassana? Tu sentou, tu te escaneou, quando tu te escaneia de forma completa, cada vez mais profundamente, no primeiro escaneamento a parte externa do corpo, no segundo escaneamento as partes internas do corpo, tu vai observando, agora eu tenho aqui os meus ossos, agora eu tenho as minhas veias, os meus nervos, daqui a pouco tu observa os elementos, o elemento água, que é o sangue circulando, que é os líquidos do corpo, o elemento terra, que é o que me mantém em pé e a minha força, né? E o elemento fogo, o calor ou a ausência de calor, o elemento ar, que também é um pouco da chamata, né? O elemento éter, que é esse espaço que me cerca, que na verdade é uma criação minha, né? O espaço que me cerca, na perspectiva da meditação budista, é uma criação minha, né? Então aí tu tá presente, tu não tá mais em lugar nenhum, tu não tá na ansiedade do futuro, nem na nostalgia do passado, né? Tu tá ali, sentindo o teu corpo, tá sentindo isso, é uma sensação incrível, sentir todo o teu corpo é uma sensação muito prazerosa. E aí quando tu tá presente, tu tá pronto pra fazer a vipassana. O que é fazer a vipassana mesmo? Seria assim, observa os teus pensamentos. Quais são os padrões? Quais são as frequências? Frequência de pensamento negativo, neutro, positivo. Observa os sistemas de pensamentos que tu criou ao longo de milhões de vidas, ou de uma única vida, independentemente de crença, de reencarnação ou não. E aí tu observa. O objetivo final da vipassana é que tu conheça a tua mente, que tu saiba reconhecer quando a tua própria mente te ataca, num momento de ansiedade, num momento de depressão, num momento de raiva, né? As emoções. Quando elas ficam além do limite, né? Saudável. E não só quando elas estão além do limite saudável, mas quando elas também estão saudáveis, né? Há um processo interno dentro de cada um de nós. E a gente, do dia a dia, na rotina, a gente ignora isso, mas está acontecendo um monte de coisa lá dentro. Então a vipassana, através da chamata, ela te coloca num estágio onde tu vai fazer um escaneamento corporal para poder observar em ti quem tu é. Quem tu é, né? Então, assim, tanto a vipassana quanto a chamata, o princípio básico é o mesmo. Há dois seres em ti, né? Um ser que tu criou ao longo de muitas vidas ou ao longo de uma vida só, ou cria e descria e depois cria de novo cada vez que tu renasce, né? Esse ser que a gente chama do ego, da identidade, do eu, né? E há um outro ser que geralmente está misturado com o ego, mas é porque a gente é confuso.
Porque o objetivo é que esse ser, esse eu maior, né? A monja Cohen, que usa esse termo eu maior, que eu acho bem interessante, o objetivo é que esse eu maior consiga se separar, se desidentificar do ego. Então eu estou pensando, nesse momento eu estou totalmente identificado com o meu ego. Eu estou pensando e falando coisas construídas a partir do que eu conheço. Mas o que seria sentar e meditar? Seria se descolar, se desidentificar desse ego. O que é o ego? O ego é o pensador. O ego é aquela vozinha que fica falando na cabeça o tempo inteiro. Esse é o ego. Esse pensador, ele não é o nosso eu verdadeiro. O nosso eu verdadeiro é aquilo que está por trás. Por exemplo, tu está respirando. Então tu está tentando deixar a tua respiração consciente. Então tu inspira, né? Tu inspira, e aí terminou de expirar, há um momento em que tu não respira. E aí depois há um momento em que tu expira, tu solta o ar. E quando tu termina de soltar o ar, há um momento que também não respira. Enquanto tu respira, inspira e expira, isso é muito louco. Há uma coisa parada em ti, há uma natureza tua, do ser humano, parada por trás, que não respira, mas que está observando a respiração acontecendo. Quando tu pensa uma palavra, tu pensou duas palavras, cadeira e mesa, pensou três palavras, cadeira e mesa. Há um espaço entre a palavra cadeira, a palavra e a palavra mesa. E nesse espaço não há nada, não há nenhum pensamento ali. Então nesse espaço, ou por baixo, por trás dessas palavras que tu pensa, há um outro nível teu, há outro nível do ser humano que ele só observa. Quando tu pensa a palavra cadeira, tu pensou a palavra cadeira, pensou. Mas há alguém observando essa palavra sendo falada na tua mente. E esse alguém é o teu verdadeiro eu. Ele não pensa, ele só observa. Então há dois eus, há o ego. Tá muito maluco isso, não? Não, mas faz sentido. Será que é compreensível? Então há um ego que pensa a palavra cadeira, ou a palavra mesa, ou qualquer palavra, e há uma coisa parada por trás desse ego que escutou. Precisa se envolver com a palavra? Não precisa. Se envolve porque é viciado nisso. Ao longo de muitas vidas, né, cria o vício de se envolver com essas palavras que a FM, a rádio fica, né, tagarelando. Isso. E aí a gente criou o hábito, que é o que o budista chama de karma, né? O karma no budismo é muito diferente do espiritismo, por exemplo. No budismo, o karma é esse hábito, é esse vício de ficar vinculado, de ficar o tempo todo envolvido com as palavras e com as frases e com os textos e com as ruminâncias, né, do ego, né? Então a meditação é essa prática que vai te afastar, né? E aí quando tu tem uma ansiedade, não é tu que está tendo ansiedade, é o teu ego, é o ator, aliás, é o personagem, não o ator, né? Porque na perspectiva budista é isso, nós somos uma coisa eterna, uma coisa que nunca começou e nunca vai terminar, né? Mas houve um momento na história do universo em que esse eterno ele cria um ego, né? E ele cria personagens, né? Mas quem entra em pânico, quem tem crise de ansiedade, não é o eterno, é o personagem. Então eu já tive a experiência, por exemplo, de ter uma crise de ansiedade na qual eu me desvinculei totalmente me desidentifiquei totalmente do ego em crise, e eu fiquei observando todo o processo da crise sem me identificar, né? Claro, era uma época que eu treinava bastante, que eu praticava bastante. Então, para ansiedade, a meditação é excelente, mas é uma cura. E a meditação não é ausência de pensamento. Não é ausência de pensamento. A meditação é se identificar com o parado, né? Tu tá aqui, tu sentou para fazer uma chamata simples. Uma chamata simples, que é o que se faz no dia a dia quando vem as ansiedades, né? Tu vai fazer uma chamata simples, aí tu começa a respirar, a observar, vai vir os pensamentos. Vai vir, mas eu não comprei pão.
Aí tu tem dois caminhos para escolher. Tu pode se identificar com esse pensamento e pensar, mas daí eu vou ter que comprar pão, porque de noite não vai ter pão, porque, será que eu tenho... Tu pode pensar tudo isso. Ou tu pode observar, tenho que comprar pão. E pode vir os outros pensamentos também, mas a tua emoção não precisa estar vinculada com eles. Não precisa tu sair do silêncio, do parado e começar a pensar no dinheiro. E se vier esse pensamento, também é importante não entrar, mas também não rejeitar. Só olhar, Observar, porque tu te identificou com o observador, então tu não está envolvido. Né? Tem que comprar pão. Registrou. É importante registrar o pensamento. Né? Pensei em tal coisa, porque aí tu permanece consciente. Não sei se ficou muito maluco. Não. Eu acredito que é justamente para trazer essa clareza para as pessoas se permitirem, né? Fazer a meditação, nem que seja que tu te concentra só na respiração. A chamata. Né? E isso são movimentos simples que a gente pode fazer no meio de um expediente de trabalho, que está ansioso com alguma situação que aconteceu, né? Quem atende público, lidar com pessoas não é uma coisa muito fácil, né? Então a gente tem que estar já meio que consciente de que só respirar, inspira, leva a consciência para a respiração, inspira, segura, solta, né? Isso aí. Tu já faz esse movimento, tu já vai para dentro de ti e sai do foco externo, não é isso? Isso. Quando tu observa a respiração, automaticamente tu te coloca na postura do observador. Sim, porque o que acontece, a grande maioria dos problemas, né, entre as pessoas, entre as relações, né, falando de ambiente de trabalho, que eu acredito que seja um dos maiores problemas, Isso. É tu fazer esse movimento antes de externar o sentimento que tu tá ali de raiva, de incomodação, né, de problematizando aquela situação que está acontecendo, porque às vezes esse ato de inspirar e expirar já faz com que a tua mente se organize e olhe as coisas por outra perspectiva. Isso. Até porque oxigena o cérebro, né? Porque no dia a dia a gente não oxigena o nosso cérebro. E uma coisa interessante é que a gente é movido pelos elementos. Né? O que é um processo? Se tu fizer uma meditação vipassana, tu vai observar que a tua raiva não é nada mais que alguns calores que tu sente no corpo, algumas sensações de engasgar, algumas, né? Os mestres, quando a pessoa faz o retiro de vipassana, eles perguntam assim: se você lembrar de tal coisa, você sente o quê? Eu sinto raiva. Me mostra onde está a tua raiva. Aí tu vai sentir aqui nas costas o calor no rosto, o calor. E são os elementos. Quando tu sente o calor, é o elemento fogo. Quando tu sente o peso, é o elemento terra. Quando tu sente a respiração, que ela fica pesada, né, de raiva, é o elemento ar. Então, na verdade, olha como é louco. A gente é escravo dos elementos do nosso corpo. E aí, por causa dos elementos agitados no corpo, a gente vai lá e briga com a pessoa. E mete os pés pelas mãos e faz barbaridades, né? As questões que geram, né, esse desconforto, porque na verdade nós somos humanos, né? E é natural vir a emoção em qualquer circunstância. Agora, a gente se acomodar, né, e achar que tá tudo bem ser assim, ser arrogante com as pessoas, destratar, até a questão assim de ser explosivo, né? Isso. Sentiu, expressa, seja em quem for, e aí às vezes a pessoa fica até com uma visão distorcida do que tu é, né? Eu passei por muitos colegas durante toda a minha vida e muitas pessoas eu desconstruí a partir do momento que eu me permiti a entender o outro, a ver o outro, né? Mas isso é meu, né? A partir daí ajudar até a pessoa a fazer essa percepção e a partir daí mudar as suas atitudes. Porque geralmente quando a gente faz alguma coisa com raiva, depois a gente pensa com distanciamento e se arrepende. Mas no momento fez, né? Porque quem atuou foi o ego levado pelos elementos, né? E o interessante... E a gente perde tanta coisa. A gente perde tudo. Mas o interessante é que na perspectiva budista,
por exemplo, isso é o que nos leva a renascer. A gente só renasce porque a gente é levado assim, né? No momento que a pessoa, teoricamente falando, atingir um nível onde os elementos não mexem mais com ela, ela já não renasce mais, né? Mas enquanto os elementos conduzirem ela, o budista chama do vento do karma. Nós morremos e somos levados pelo vento do karma e somos jogados em qualquer lugar aonde a gente tem afinidade, né? Enquanto que os grandes mestres que praticam uma vida inteira e são iniciados em artes que só eles conhecem, né? Eles direcionam o próprio renascimento para onde eles quiserem, porque não é o vento do karma que leva eles, é a consciência. É a consciência. Então a meditação ela pode ser encarada numa perspectiva de dia a dia, para encarar o estresse, para encarar a ansiedade, que é uma chamata simples, ou esse mindfulness que é vendido por aí, que na verdade o mindfulness é uma vipassana sem a ancestralidade, sem a espiritualidade, né? Essa questão de tu comer consciente, mastigar consciente e estar o tempo inteiro consciente de tudo que está acontecendo nesse momento, que é o mindfulness, isso também é vipassana, né? Ou também, como os budistas fazem, eles estão treinando para morrer, né? Porque na crença budista há um fator de que se tu conseguir morrer com consciência, tu tem um bom renascimento. Mas é uma coisa que na nossa cultura não querem nem falar. Não. Porque fica aquela questão da morte ao fim, né? Mas eu queria propor, então, talvez não aqui nesse podcast, para que fique limpo, né? Uma meditação dos 4 elementos. O que tu acha? Isso é legal. Então, depois que agora a gente pode encerrar, tu quer trazer mais alguma questão da meditação? Não, se fosse de forma simples e didática, assim, para orientar as pessoas a começar a praticar, é respirar, observar, dar nome pro que tá fazendo, né? Tu senta. E que pode ser uma coisa bem da percepção dela. Exato. Sem sentar de perna cruzada, não precisa. Até porque às vezes é desconfortável, dependendo se a pessoa tem algum problema de coluna. Exato. Né? Então, exatamente. Então, senta no sofá, na cadeira onde tiver. Como se sentir confortável. Observa a inspiração, pode registrar, estou inspirando. Levar a consciência para o ato, para aquilo que ela está fazendo. Isso, estou inspirando. E vai vir pensamentos, isso vai se tornar monótono, mas é o ego que acha que é monótono. Porque o ego é viciado em estar a 1000, né? Sim. Tá 1000. Então, vai achar... Também, se achar monótono, faz 3 minutos. E deixa vir os pensamentos, às vezes vai vir coisas até que não faz sentido, né? Aí tu vai ver como tu pensa bobagem. Exato. Que a gente pensa bobagem, né? Só que a gente não percebe, mas é sentado tentando meditar que tu vai ver como tu pensa bobagem. Mas veio... E não entrar no julgamento. Não se julga. Não só se julga. Pensa, acolhe e libera. Exatamente. É isso aí. Aí as pessoas se queixam, mas muita gente diz, eu não consigo meditar porque como é que eu vou parar de pensar? Não. É pensar, observar e não sentir. Não levar... os alunos, os jovens falam muito assim, não leva pro coração, é isso aí. Não leva os teus pensamentos pro coração. Né? Observa eles e permanece respirando. E é muito bom. Sim. Então depois, com calma, vamos nos organizar, fazer então uma meditação dos 4 elementos e postamos no canal, então, seguindo esse vídeo. A gente faz uma meditação guiada, que eu não sou muito a favor de meditações guiadas. Talvez até para a pessoa já ter consciência de como ela pode fazer e que não tem nada de errado se ela pensar do jeito dela, falar do jeito dela. Tem uma parábola que eu vi no livro do Osho que eu achei descreve muito bem isso, que fala sobre Moisés encontra um homem perdido na floresta, né, e o homem tentando se achar e queria se achar e tal. E aí o Moisés disse, mas então ora para Deus, para que ele te ajude a encontrar o caminho, né? E aí o homem começou a orar dizendo que então que ele precisava que Deus
Deus ajudasse ele, porque ele estava cansado de catar os piolhos da cabeça e falou um monte de abobrinha. E Moisés disse assim para ele, mas não pode falar assim com Deus. E aí veio a voz de Deus e disse, quem disse que não pode, né? Ele está trazendo aquilo que vem do coração dele. Né? Então não tem como, às vezes vamos rezar o Pai Nosso, mas fala do coração sempre, assim como a meditação, o que vê na mente, o que sentir, a parte do escaneamento do corpo. Às vezes a dorzinha, sentir essa dor. Registrar ela. Registrar, escanear ela, isso vai ajudar até às vezes a gente entender por que eu tô com essa dor, né? Os monges contam assim que quando eles começaram a meditar e tal, fui conversar com eles, começaram a meditar, eles começavam a sentir as pernas dormentes e davam um desespero, porque eles sentavam em lótus, né? E aí eles ficavam meditando na dormência da perna. Eles ficavam meditando, mas que sensação é essa? Formigamento, dor, desapareceu tudo. Né? Então ali, meditando na própria dormência, que é uma maneira de se fazer presente, né? Sim. Então, podemos encerrar. Podemos. Vamos se estender, senão o povo corre. Verdade. A gente esquece de falar isso no começo, né? Mas curte nosso canal, se quiser questionar alguma coisa, tirar alguma dúvida, chama aí, né? Estamos disponíveis. Gratidão. Gratidão. Até o próximo podcast. Forte abraço.